Geralmente, quando pensamos em igrejas, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é um local de paz e tranquilidade, onde as pessoas vão adorar a Deus. Mas vale lembrar que algumas delas já foram cenário de acontecimentos aterrorizantes e sem explicação. Veja agora algumas das coisas mais assustadoras filmadas em igrejas. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você já foi a um culto alguma vez na sua vida, já deixe seu like. Assim o YouTube te recomenda o melhor conteúdo da internet, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. O dono de um canal que nunca havia postado nada relacionado a eventos sobrenaturais, subiu um vídeo dele na Catedral de Londres, onde algo sinistro aconteceu diante dos seus olhos. Enquanto ele caminha pelo local durante a noite, é possível vermos um rosto espreitando seu passeio, que simplesmente desaparece quando ele se aproxima. Como seria possível uma coisa dessas? Não tem nenhum corte ou edição no vídeo e nem algum lugar para uma pessoa de carne e osso se esconder. Pelo que dá para ver, não parece se tratar de alguém comum. Os olhos são profundos, escuros e um tanto quanto ameaçadores. Sabe lá Deus o que poderia ter acontecido caso a câmera não tivesse ligada. O que foi que rolou aí? Esse garoto entrou na igreja normalmente no meio de uma missa, mas logo em seguida começou a ter comportamentos estranhos, como se tivesse possuído pelo próprio Satanás. A moça que estava sentada próximo a ele fica completamente em choque com o que está vendo bem na sua frente. Depois de alguns segundos, o jovem cai no chão e parece se despertar do transe em que estava naquele momento. É claro que ela nem pensou duas vezes e o colocou em um dos bancos para que ele continuasse acompanhando a cerimônia religiosa. Até porque se tinha alguém que estava precisando disso, era ele, né? Muitas manifestações demoníacas são acusadas de serem encenadas dentro de igrejas mundo afora, só que essa parece ser uma das mais reais que já foram registradas em vídeo. Imagina só você está andando sozinho no meio da rua quando de repente se depara com uma coisa dessas. Como diz o homem que está gravando, se trata de uma igreja completamente vazia, pelo menos até onde a gente consegue enxergar. A porta de vidro fica batendo com muita força, mesmo que não tenha nenhum sinal de vento forte ou qualquer coisa que pudesse provocar essa bizarrice. Além do cameraman, mais gente para ver essa cena inexplicável. Quando tem mais de uma testemunha, fica difícil pensar que é uma invenção ou alguma mentira. As pessoas estão completamente em choque e a impressão que dá é que alguma coisa está tentando sair desse local sagrado. Seria algum demônio expulso do corpo de algum fiel que não prestou atenção no horário de funcionamento da igreja e ficou preso lá dentro? Esse pastor americano estava tentando gravar um vídeo para as redes sociais de sua igreja, mas tinha alguma coisa que estava decidida em atrapalhar o homem de Deus. We'll be open. Mesmo sem ter mais ninguém dentro do templo, um móvel que aparentemente está estável cai do nada. Mas o pastor insiste na gravação. Vai, né, que foi apenas o vento. We've been trying to do this announcement several times today already, and
3 times that podium. Caramba, isso já caiu 3 vezes? Segundo o próprio homem, não tem nenhuma passagem de ar no local e até mesmo as janelas estão fechadas. Então o que está causando tudo isso? Porém, mais uma vez, o objeto vai para o chão. It's stable. I mean, it's not wobbly at all. It's kind of like. O pastor resolve filmar diretamente o púlpito, mas acaba se surpreendendo, pois dessa vez a bandeira que está do lado começa a se mexer sem a interferência de ninguém. Será que o sacerdote estava inventando essas coisas? Eu acho que não, pois além de ser um homem de Deus, essa não seria a melhor propaganda para atrair fiéis para o seu culto. Você não acha? Um registro feito em 1994 em Belém do Pará chocou as pessoas da época e até hoje continua sendo um dos maiores mistérios do Brasil. Acontece que em 1990, um jovem chamado Cláudio Ronaldo acabou falecendo de uma doença rara. Apesar do choque, a família seguiu em frente, E em 94 decidiram fazer uma missa para comemorar o aniversário de uma das avós. Até aí nada demais, porém depois que a gravação ficou pronta e os parentes foram assistir, perceberam a presença de uma pessoa que não era para estar ali e na hora perceberam que se tratava do próprio Cláudio Ronaldo. A repercussão foi grande e a própria família demorou para aceitar que isso pudesse ser real, mas depois de rever o vídeo várias vezes, entraram no consenso de que realmente se tratava do jovem falecido 4 anos antes. Inclusive, o próprio pai o reconheceu e disse ter certeza que se tratava do seu filho, ou melhor dizendo, o espírito dele. Sem dúvidas, uma das aparições mais impactantes já feitas aqui no Brasil. Uma dupla de exploradores entraram em uma capela antiga com permissão dos donos. Ela tinha sido construída nos anos 70 e ficou abandonada por mais de 30 anos. Ao chegar lá, se depararam com um verdadeiro cenário de terror que aparentemente ninguém pisava há muito tempo. E com certeza havia uma razão para isso. Só que em determinado momento, eles começaram a ouvir barulhos estranhos que pareciam ser dos pombos que estavam no local. Mas será que era isso mesmo? Shh, bro, what is that noise? Is that pigeons? What was that? Did you hear footsteps? Porém, isso não foi o suficiente para desencorajar os rapazes, que continuaram firmes e fortes, até que tiveram uma prova que talvez não eram os únicos que estavam por lá. Uma mulher com um semblante assustador, de rosto pálido e usando um vestido branco, aparece do nada. Mas quem é que vai ficar lá para perguntar o que ela estava fazendo naquela hora? Ao estar cara a cara com o perigo, ambos decidem sair correndo. E eu tenho certeza que foram para nunca mais voltar. Não se sabe a origem desse vídeo, mas ele foi gravado em uma catedral, onde alguns fiéis haviam relatado ter visto comportamentos estranhos vindos da principal estátua de Jesus, que ficava no centro do local. Veja com seus próprios olhos o que uma dessas pessoas conseguiu registrar. Você percebeu? A imagem parece mover lentamente a cabeça, conforme uma reza é feita em voz alta. Por mais que a filmagem seja antiga, é possível notar movimentos sutis da estátua, que abaixa levemente o rosto e se mantém olhando para baixo, como se fosse uma pessoa de carne e osso, e não um objeto inanimado. Você acha que foi apenas o ângulo, algum tipo de distorção, ou um verdadeiro milagre captado em vídeo? Talvez muita gente pense estar protegida de qualquer ser maligno estando dentro de uma igreja, mas quem sabe não é justamente lá que alguns deles se escondem.
parece ser o caso desse vídeo, feito no interior de uma catedral em estilo gótico, onde uma pessoa que filmava a estrutura acabou flagrando algo inexplicável. No registro, vemos uma figura completamente escura se esgueirando pelas paredes da construção até chegar em um dos vitrais, como se fosse uma aranha gigante. Quem gravou não percebeu a presença de nada estranho e continuou, turistando. Mesmo com o vídeo filmado em uma TechPix com a lente suja, dá para notar que a coisa, seja lá o que for, se arrasta até conseguir sair do lugar. Mas é impossível dizer qual é o formato do seu corpo. A não ser que o Venom tivesse ido pagar algum tipo de promessa, eu duvido que um troço desse possa ser coisa boa. Um turista que filmava essa igreja estava mostrando seu interior quando acidentalmente acabou captando muito além da arquitetura em sua gravação. Mano, claramente um vulto cruzou o corredor da igreja de um lado para o outro, como se estivesse no mesmo plano que nós, mas claramente se tratava de alguém que já se foi. Imagina ver isso a poucos centímetros de você, tanto que a gravação se encerra logo em seguida, provavelmente porque quem filmava percebeu a presença desconhecida e resolveu cair fora enquanto ainda era tempo. Vultos, sombras e manifestações sobrenaturais são muito comuns em lugares sagrados, mas muito se engana quem acha ser apenas espíritos de luz. Seria algo maligno que teve a audácia de entrar na casa de Deus? Uma missa que estava sendo transmitida ao vivo acabou assustando os fiéis, tanto os que estavam na igreja quanto os que assistiam de casa. Veja só o porquê. El Señor esté con ustedes. Quando esse sacerdote toma a palavra e começa a sua reza, é possível ouvir dois gritos arrepiantes, um pedindo ajuda e outro dizendo "tenho medo". El Señor esté con ustedes. Dá pra ver que até os coroinhas ficam assustados com o que escutam, mostrando que não é um áudio inserido digitalmente, até porque era ao vivo, mas sim uma coisa que aconteceu ali, mesmo que, sei lá, em outro plano. O padre finge que não está acontecendo nada e continua a missa. Agora, o motivo pode ser duas coisas: ou o santo dele é mesmo forte e ele não tem medo de nada, ou ele entende do que se trata melhor do que todos nós. El Señor esté con ustedes. E mano, eu gostaria de te fazer um pedido, hein? Se inscreva aqui no canal, assim fica por dentro de tudo que acontece no mundo sobrenatural. Fechado? Já se inscreveu? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!